Olá, amigos do canal inscrito. Vocês já podem observar aí que eu mudei o nome do canal. Eu tenho perdido muitos inscritos no meu canal. Não tenho conseguido passar de 730 e decaiu bastante o número de inscritos no meu canal. Desde já eu peço a você que se desinscreveu que possa se inscrever, e você que não é inscrito, se inscrever, apertar o sininho de notificação para receber as mensagens e deixar o seu comentário ali para poder estar ajudando, para que a gente venha crescer. Não a gente venha crescer, mas que o nome do Senhor Jesus venha crescer cada vez mais através deste canal, que é feito para falar da palavra do Senhor. Estamos vivendo momentos complicados, momentos que nós estamos em quarentena, as pessoas estão dentro de casa, pessoas estão com o ciclo vicioso do coronavírus, um vírus que tem atingido a humanidade. Mas estudando a palavra de Deus, a leitura sagrada, vemos que no antepassado também existiam doenças que a medicina não conseguia curar. Hoje a nossa medicina é avançada, está lutando para poder fazer uma vacina para imunizar o coronavírus. E eu creio que eles vão conseguir sim, essa vacina, vão conseguir sim, e rapidamente vai normalizar as coisas. Mas antigamente, ainda quando a medicina não era avançada, existiam algumas doenças que apareciam sobre a pessoa, que a pessoa não poderia ficar nem na sociedade e nem dentro de sua própria casa. Era feito um lugar reservado, um lugar no anonimato para colocar essas pessoas. Essas duas doenças que tiravam a pessoa da sociedade, do meio da sua família, do seu parentela e da sua casa, é a lepra e o fluxo de sangue. Mas gostaria neste momento de falar sobre a lepra. Usar como base Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 4, que diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo? Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para que lhe servir de testemunho. Observa como linda a palavra que nós acabamos de meditar. O Senhor Jesus descendo do monte, pois o Senhor Jesus tinha o costume de orar. Tinha uma vida de oração. Eu quero dizer que Deus já é um cristão que não ora. Ele não tem a sua vida de oração viva, mas tem sim sua vida de oração morta, pois não tem contato com Deus através da oração, que é o meio mais perto de estar do Senhor e também de ter o Espírito Santo de Deus. Observa que Jesus está no monte orando. A tal ponto Jesus então começa a se retirar, eu creio, pela manhã. Eu creio que ele passou uma vigília da noite orando no monte até o amanhecer, esclarecer, para voltar a fazer a sua missão, suas curas e pregar a palavra da salvação. Mas entre um desses momentos, ele foi ali então encontrado ali com um homem que veio de encontro ao Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus está descendo o monte, com ele uma multidão, os seus discípulos, um homem que era excomungado da sociedade vai de encontro a Jesus. Este homem, ele tinha uma doença, não era o coronavírus, mas era a lepra. Sabemos que a lepra naquele tempo, a medicina não tinha controle sobre ela. Não tinha nenhum remédio que pudesse estabelecer sobre um leproso para que ele fosse curado. Mas ele tinha que ter
ou a sorte ou a fé de ser curado da lepra para poder voltar à sociedade e ter sua vida continuamente normalizada. Mas observa que esse leproso, ele tomou a coragem, pelo menos a atitude. Ele não ficou prostrado, ele tomou a atitude de ir perante a Jesus, pois ele sabia que Jesus era o único que poderia ministrar cura e o livramento na vida dele. Esse leproso, então, chegando perante o Senhor, primeiro ponto que ele faz, ele não chega pedindo, ele chega adorando. Muitas vezes a gente chega perante o Senhor pedindo. Sabemos só pedir, esquecemos que Ele é Deus e Ele é digno de ser adorado e glorificado. Esse leproso, ele chega adorando ao Senhor. Quando ele adora a Jesus, ele chama a atenção de Jesus para ele. Quando você adorar o Senhor, primeiramente, antes de murmurar, você vai ver que você vai chamar a atenção de Jesus para ti. E é o momento correto, então, de você fazer a sua petição e o seu milagre acontecer. Aquele leproso, olhando para Jesus, o adorou e falou: Senhor, olha só, mais uma vez ele adora Jesus. Ele determina que se Jesus quiser, Jesus poderia torná-lo limpo. Ele fala: Senhor, se quiser, faz com que eu fique limpo. Jesus vendo a fé daquele homem, vendo a humildade, vendo a capacidade, vendo a motivação daquele leproso. Jesus olha para aquele leproso e diz: eu quero que você seja limpo. Imagina Jesus falando para você agora: eu quero curar sua vida. Imagina você talvez que tem o vírus da AIDS, ou está com coronavírus, ou está com a diabetes, ou está com a doença pulmonar, ou está com um ataque cardíaco para ser realizado, seu coração está fraco, não sei, ou está com muita gordura no sangue, não sei o que está passando na sua vida, mas imagina Jesus virando para ti agora neste momento você adorar a Jesus, e Jesus falar assim contigo: eu quero que você seja curado dessa enfermidade, dessa doença. Assim foi que Jesus fez com aquele leproso. Jesus falou assim: eu quero que seja limpo. E logo colocou a mão sobre aquele leproso e a lepra foi sarada imediatamente. Mas o que me chama minha atenção é que Jesus poderia falar com ele: agora me segue-me. Jesus não disse isso para o leproso, mas disse: vai, não diga a ninguém. Primeira palavra que o Senhor Jesus disse ao leproso, mesmo tendo pessoas ali vendo o milagre acontecer. Jesus voltou para o leproso e disse: não digas a ninguém, mas vai ao sacerdote da época e dê ali a oferta do sacrifício e a expiação pelo seu pecado. Eu gostaria de apresentar a ti agora a lei do leproso. Quando uma pessoa se encontrava leproso na época de Moisés, era ordenado por Deus o quê? Se esse leproso fosse sarado, primeiro ponto que ele deveria que fazer, ele teria que se purificar com 2 aves vivas e limpas e um pau de cedro, carmesim e isopo. Ele teria que pegar 2 aves. Uma dessas aves era sacrificada juntamente com a água viva. O pau de isopo, o cedro e o carmesim, ele ficaria ali para o quê? Para uma forma de expandir o sangue de uma ave degolada no meio de um jarro de barro com a água viva. Era esmagado aquela ave viva ali. Aquela ave era morta, degolada ali com sangue na água viva. Pegasse então o isopo, que era uma forma de uma esponja, o pau de carmesim e o cedro. Colocava, enfiava sobre o isopo e espargia 7 vezes em cima do leproso, que outrora era leproso, mas estava sendo curado. Terminando essa sessão, começava outra sessão. Qual dessa outra sessão? Ele tinha que tomar para sacrifício e expiação pelo seu pecado. Ele tinha que pegar 2 cordeiros de 1 ano e uma cordeira de 1 ano.
pegasse uma medida de azeite das primícias retirado da oliveira, retirado da azeitona. Ele tinha então que sacrificar um desses cordeiros. Um desses cordeiros era sacrificado em que lugar? No lugar santo, santíssimo, no lugar santo, que era o lugar que o sacerdote adentrava para poder oferecer um sacrifício para um pecador, para que Deus pudesse assim então perdoar. Então no lugar santo, no lugar certo ali, era sacrificado o cordeiro. Esse cordeiro, depois de sacrificado, pegava o sangue daquele cordeiro. Pegando o sangue daquele cordeiro, era colocado na ponta da orelha direita do indivíduo, do homem que era outrora leproso. Era passado um pouco de sangue na ponta da orelha direita. Depois, na ponta do polegar da mão direita, também passava-se um pouco daquele sangue. E também no polegar do pé direito, na orelha direita, no dedo polegar direito, na ponta do dedo do pé direito, era expandido umas gotas de sangue. Isso tudo aconteceria depois de quê? Depois de 7 dias que fosse reparado esse ser, esse indivíduo. Depois de 7 dias em observação, observando se verdadeiramente a lepra foi curado daquele indivíduo, no 8º dia era feito esse sacrifício. Começava com as aves. Uma dessas aves vivas, que outrora, uma delas foi degolada no meio da água viva com cedro, o isopo e o carmesim. Depois de ter feito esse processo, o que se fazia? Pegasse uma ave viva, molhava no resto do sangue da outra ave que foi degolada e soltava ela no campo. Depois passava para a seção do cordeiro. Um cordeiro era entregue no lugar santo para expiação do pecado daquele indivíduo. Tudo isso no 8º dia. Mas ainda não terminava a sessão que esse homem teria que fazer. Depois do 8º dia, ainda, ele teria que raspar todo pelo do seu corpo. Sobrancelha, cílios, cabelo da cabeça, cabelo do sovaco, tudo quanto é lugar que tivesse cabelo era raspado no 8º dia. E ainda ele teria que, para se apresentar perante o sacerdote. Observando a palavra de Deus também, nesses 7 dias, nesse 8 dias, esse indivíduo não poderia ter esse tratamento em sua casa. Ele não poderia fazer esse tratamento em sua casa. Ele ficava perante o templo ou o tabernáculo, né? Que o templo foi feito por Salomão. Antes do templo ser formado, existia o tabernáculo. Ele vivia entre o pátio do tabernáculo, num lugar separado, sendo que ele já era limpo. Foi decretado que ele é limpo, curado. Ele ficasse ali. E em sua casa era feita uma vistoria pelo sacerdote. O sacerdote ia na casa desse indivíduo, começava a reparar as paredes da casa desse indivíduo. Se fosse achado nas paredes ali alguma mancha esverdeada ou avermelhada devido à marca da lepra, era feito então a seguinte forma: era descascada aquela parede, aquela pedra, era arrancada aquela pedra, que as casas eram feitas de pedra, era descascado o barro do reboco, era descascado, aquele pó e aquela pedra era retirado de dentro da cidade e era levado para um lugar imundo, jogado para um lugar imundo. Sendo feito assim, depois dos 7 dias, o sacerdote retornava na casa daquele indivíduo. Vendo então que não havia ali mais nenhuma marca de nenhuma podridão, então aquele indivíduo poderia voltar para a casa dele. Meu tempo está acabando. Mas essa era a sequência de um leproso. Imagina só. Depois do 8º dia, então, em sua casa vistoriada, questão de 14 dias, ele volta para sua casa e é curado. Agradeço por oportunidade em nome de Jesus.